parte da equipe de iniciação científica coordenada pelo professor Carlos Nelson Conder, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a nossa pesquisa tem por objeto a reforma do Código Civil. A reforma se tornou esse projeto de lei que visa modificar o texto do nosso atual Código Civil, que é esse importante conjunto de artigos que rege toda a nossa vida privada, desde o nascimento até a morte, então, tema extremamente relevante. Para iniciar a nossa iniciação científica, o professor nos propôs, então, que nós estudássemos os artigos que estavam sendo produzidos pelos juristas, tanto os juristas que concordavam com a reforma, ou aqueles que discordavam, que teciam críticas à reforma, justamente para que nós conseguíssemos extrair as nossas próprias convicções e partíssemos para a etapa 2 da nossa iniciação. Depois da leitura e da discussão desses artigos, desses textos, nós, então, escolhemos um artigo dentro do texto da reforma do Código para estudar a modificação que estava sendo proposta. E também o desdobramento, que poderia, né, a partir ali do método científico, o desdobramento que nós conseguiríamos prever com esse estudo. O meu artigo escolhido foi o artigo 421, que tem por tema principal a função social, e a modificação proposta no artigo 421 é a do parágrafo 2º, a inserção do parágrafo 2º, que atrela a nulidade de uma cláusula à lesão à função social. Para entender melhor como funcionaria e os desdobramentos, eu fui atrás de entender como a doutrina define o que é a função social dos contratos. Pois bem, a doutrina, ela já me deu um primeiro resultado de pesquisa bastante interessante. Não há um consenso do que se trata o Instituto da Função Social. Apesar de ser um instituto positivado dentro do nosso atual código, é um instituto que não tem os seus contornos, né, completamente definidos, ou seja, existem juristas que definem a função social como algo e existem juristas que definem ela como outra. Foi possível verificar uma maioria de juristas que definem a função social como um instrumento de redução da autonomia privada, ou seja, desse espaço da autonomia privada, para justamente atender interesses socialmente relevantes. Mas, novamente, isso não é um consenso dentro da própria doutrina. A partir disso, eu fui buscar ali, né, um outro resultado de pesquisa dentro da jurisprudência para entender como os tribunais definem, como os tribunais aplicam e definem a função social. Dentro da pesquisa da jurisprudência, foi possível perceber outro resultado de pesquisa bastante interessante. A função social, ela não é individualizada, ou seja, ela está sempre sendo atraída para o campo da boa-fé objetiva, ou seja, que é um outro instituto dentro do Código Civil que, de fato, sim, tem conversa com a função social, mas com ela não deveria se confundir. Mas a aplicação que a jurisprudência dá é justamente de sempre atrair a função social para o campo da boa-fé objetiva, nunca individualizando esse instituto. A partir disso, foi possível concluir alguns resultados de pesquisa iniciais. O primeiro é que a inserção do parágrafo 2º no artigo 421 pode nem sequer ter um desdobramento relevante, isto é, pode haver a inserção do parágrafo 2º, mas isso pode não ocasionar nenhum grande desdobramento, porque a função social não tem a sua estrutura completamente definida, que poderia tornar a mesma modificação do artigo 421, tornar o instituto obsoleto, como ele já é mais ou menos hoje, né? Essa tem uma pouca aplicação prática. E um segundo resultado, que ainda está sendo estudado, seria justamente o de insegurança jurídica, ou seja, como é possível atrelar a nulidade, que é um remédio tão forte dentro do ordenamento jurídico, a um instituto que tem ali a sua limitação, né, os seus contornos, o seu conteúdo pouco definido, nem mesmo para a doutrina e pela jurisprudência. Então, esses são os resultados iniciais da minha pesquisa. Obrigada por assistir à minha apresentação.